A gente sabe que esse processo não é um processo, deveria ser um processo jurídico, mas se tornou político e também se tornou pessoal. Então, há, obviamente, uma intenção pessoal do ministro Alexandre de Moraes, uma intenção pessoal do Lula de manter Jair Bolsonaro e seus aliados no cárcere. Posição, até mesmo porque eu não respondo por toda a oposição. Claro, claro. Mas só entrando nessa estratégia que o senhor colocou, se vier um projeto de redução de penas e o PL entrar com um destaque, né, um destaque pedindo uma anistia real, né, uma anistia ampla, o senhor acha que esse destaque tem condição de ser aprovado? Porque é aí que ele vai ser derrubado mesmo, inclusive com o apoio do PT, que ele vai votar contra a dosimetria. O que o PT vai votar contra, isso é fato. Eu acho que toda tentativa de expor e denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil para os Estados Unidos é válida. Ele, como um cidadão brasileiro, pode fazer isso. E, pelo contrário, que eles estão pintando, né, que ele está ferindo a soberania do nosso país. Para mim, ferir a soberania do nosso país é mandar um avião da FAB lá e resgatar a ex-primeira-dama do Peru corrupta, é você pedir para a Cristina Kirchner ser livre, né, enquanto ela foi condenada lá na Argentina, como o Lula fez, como você ter o Foro de São Paulo, né, que é uma organização fora, né, estrangeira, e que interfere nos países, inclusive aqui no Brasil. Então, para mim, toda atitude para poder expor o que está acontecendo aqui no país, para mim, ela é válida. Eu torço muito para que todas essas pressões, como a Magnitsky, como outras pressões que têm sido colocadas aí na mesa, elas surtam efeito. Quem é o nome mais competitivo da direita para derrotar o Lula no ano que vem? É o Climão. Uma entrevista que deveria ser sobre política virou um verdadeiro campo de batalha, com acusações diretas, correções ao vivo e uma tensão que você podia cortar com a faca. Nicolas Ferreira, um dos principais nomes da direita, enfrentou o painel do UOL e não poupou palavras ao falar sobre o 8 de janeiro e a anistia. Mas o que realmente roubou a cena foi o duelo travado com a jornalista Raquel. Ele trouxe denúncias pesadas e ela não hesitou em intervir. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é o retrato do atual embate político brasileiro. O deputado Nicolas Ferreira foi ao programa para defender a anistia total para os envolvidos do 8 de janeiro, deixando claro seu posicionamento contra a simples dosimetria de penas. Ele bateu o pé, afirmando que a anistia é para fatos e não pessoas, e deve ser geral, como em outros momentos da história brasileira. O senhor hoje é a favor apenas de uma anistia completa, geral e irrestrita, ou o senhor também seria favorável a um projeto que estabeleça uma redução de penas para os condenados do 8 de janeiro? Raquel, é difícil dar um posicionamento anterior porque não há nem texto, né, sobre a questão da anistia. O que há, de fato, são especulações, posicionamentos de um lado, posicionamentos do outro. Obviamente, nós temos um posicionamento bem claro, que é a anistia. Eu não preciso falar nem ampla, geral ou restrita, porque a anistia já é sobre isso. E a anistia, ela anistia fatos e não pessoas. Então, se fosse para anistiar, de fato, já é todo mundo. Assim como foi as outras demais anistias que aconteceram aqui no nosso país, inclusive que o atual presidente também, Lula, já participou e atuou para poder anistiar outras pessoas que cometeram crimes extremamente graves. Então, a nossa conversa que está com o Paulinho é a seguinte: não faz sentido algum ter dosimetria, porque nós não somos o poder judiciário. Quem faz dosimetria da pena é o judiciário. E como vai fazer uma dosimetria sem atrapalhar outros demais, estender isso para outros demais criminosos? Por exemplo, se você for fazer uma flexibilização do Código Penal, você vai acabar atingindo outros criminosos e beneficiando criminosos. Então, não vejo nenhum sentido de PL da dosimetria. Acho que foi um erro, inclusive falei isso pessoalmente para o Paulinho, um erro mesmo de conceitual, né, dessa proposta, porque no fim das contas, o que a gente deseja de fato é anistia, e a anistia não tem como ser direcionada para uma pessoa ou não. Esse é o primeiro ponto. Há obviamente, realidades que eu preciso deixar aqui bem claro. Você tem as pessoas, digamos assim, comuns do dia 8, que participaram,
que, infelizmente, algumas quebraram o patrimônio público, na qual eu rechaço desde o primeiro dia. Para mim, o dia 8 é um dia lamentável no nosso país. Mas existem também aquelas pessoas inocentes. Você pega, por exemplo, o primeiro condenado do dia 8, que é o Aécio, que tomou uma pena de 17 anos de cadeia. Isso não é pena que nem traficante, nem, enfim, estuprador, corrupto nenhum pega aqui no nosso país. Inclusive hoje, depois de anos do mensalão, tá todo mundo solto. Assim bem como da Lava Jato. Então o Aécio é um deles, a Débora é um deles, né? Que tomou aí também 17 anos de cadeia por, enfim, tá com um batom e pichar uma estátua. Então para essas pessoas, não tem dessa, obviamente, de vamos reduzir a pena para cumprir mais 3, 4, 5 anos em casa. Não, essas pessoas precisam de liberdade. Agora vamos para o segundo ponto da anistia, que é as pessoas que eles chamam de núcleo e, obviamente, Jair Bolsonaro. A gente sabe que esse processo não é um processo, deveria ser um processo jurídico, mas se tornou político e também se tornou pessoal. Então há, obviamente, uma intenção pessoal do ministro Alexandre de Moraes, uma intenção pessoal do Lula de manter Jair Bolsonaro e seus aliados no cárcere. O Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas a ficar na cadeia. Felipe G. Martins, né, ficou preso, né, não sei se ele está preso ainda, acredito que sim, né, preso por literalmente por uma manchete. O Felipe G. Martins está preso por uma manchete mentirosa. Então, fica bem claro que há diversos, digamos assim, lacunas nesse processo. Até o Luiz Barroso falou agora, recentemente, que achou as penas exageradas, que precisa de revisão. Eu concordo, para mim tem que ser revisionada mesmo, tem que ter anulação de todas. O processo é viciado, essas pessoas não têm que ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, nenhuma delas tem foro privilegiado, elas não tiveram a condição de ter duplo grau de jurisdição. Elas não tiveram a quem recorrer. Se o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não, se a turma, por exemplo, decidir que não, então acabou. Então, são esses pontos. Para essas pessoas em específico, o que eu sinto na Câmara realmente é uma resistência, por conta das questões políticas. Mas eu acredito que é uma resistência que, quando for colocado em plenário, eu acho que nós temos condição de reverter isso. Porque, no fim das contas, tá cansativo. A gente precisa virar essa página no nosso país. Nós sabemos que a esquerda cansou de cometer esses atos, principalmente ali em Brasília, e ninguém nunca foi preso por isso. Então, por que só com essas pessoas? Por que só, por exemplo, com o Crezão? Só para poder finalizar aqui, Raquel, só para poder finalizar mesmo esse ponto, de que o Crezão não pode ser esquecido. Eu não falo isso aqui como um sentimentalismo barato. Eu falo isso aqui só porque, de fato, ele morreu nas mãos do Estado e a gente precisa dar um passo a seguir aí. Não, o Graça tem uma pergunta para o senhor, mas só lembrando que o senhor disse que é uma coisa pessoal do Alexandre de Moraes, mas a corte inteira decidiu. Mas o Graça tem uma pergunta. A corte não, a turma, perdão. Perdão, a corte é a turma, né? A turma, isso, desculpa, estou me corrigindo. Só que aí que tá, eu vou passar para a pergunta agora. A corte que é composta por 5, certo? 3 foram indicados pelo PT, certo? O outro é o Alexandre de Moraes e o outro é o Flávio Dino, né? Foi o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, me ajuda aí, Graça. Tem um ex-advogado também do Lula, também o Zanin. O Cristiano Zanin, a ministra Carmen Lúcia, mas o Graça tem uma pergunta. O deputado, que o senhor estava... Depois, se o senhor quiser continuar o raciocínio, o senhor está falando que essa turma não tinha legitimidade para condenar as pessoas. É esse o seu argumento? Não foi jurídica a decisão, segundo o senhor? Mas a minha pergunta era sobre o relator do projeto na Câmara, que ele vem falando, insistindo em dosimetria, dosimetria, dosimetria. É realista? O senhor acredita que o senhor tenha, que o campo político do senhor tenha os votos para passar um projeto mais amplo do que pretende o Paulinho? Então, a possibilidade que a gente tem é do destaque. Eu não sei qual vai ser o projeto do relator, se ele vai incluir algo, uma anistia como nós desejamos, mas existe a possibilidade do destaque. Obviamente, isso é uma estratégia, se eu não me engano, até o Flávio Bolsonaro disse que, obviamente, não vai falar, porque isso é uma questão de momento ali de plenário. Então, a possibilidade que nós temos, caso ele não abranja, né, todo mundo, a gente vai, obviamente, fazer um destaque para poder, enfim, ter a liberdade aí para todos. Mas coloco aqui mais uma vez o ponto. Eu sei, eu falo por mim, tá?
Eu sei da realidade que é da Câmara, da dificuldade que nós temos hoje no país, politicamente, e, enfim, realmente não consigo, digamos, fazer uma futurologia aqui de saber o que será feito pela oposição, até mesmo porque eu não respondo por toda a oposição. Claro. Mas só entrando nessa estratégia que o senhor colocou, se vier um projeto de redução de penas e o PL entrar com um destaque, né, um destaque pedindo uma anistia real, né, uma anistia ampla, o senhor acha que esse destaque tem condição de ser aprovado? Porque é aí que ele vai ser derrubado mesmo, inclusive com o apoio do PT, que ele vai votar contra a dosimetria. O que o PT vai votar contra, isso é fato. Agora, eu acho que é possível, porque os deputados têm sido sensibilizados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que é muito difícil lutar contra alguém que está com a máquina na mão, como o Lula está, que pode chantagear o Congresso, como ele agora recentemente fez com relação à MP, né, fazendo ameaças de tirar cargos, etc. É muito difícil você lutar contra uma instituição como o STF, que atua ativamente no Congresso. Isso é um absurdo. Eu não sei como isso não é falado aqui no Brasil em âmbito de escândalo, porque os ministros do STF, eles estão na rota de elaboração da anistia. Isso que é a competência exclusiva pelo artigo 48 da nossa Constituição, inciso 8º. Então isso para mim é um escárnio. Você ter abertamente o ministro do STF agindo e atuando no poder legislativo. Então realmente é muito difícil competir contra isso. O que nós temos? Nós temos o apoio das ruas, nós temos o convencimento da opinião pública e Deus para poder ajudar com que eles tomem a decisão certa. Realmente a gente não tem muita coisa para poder reverter a votação. Nosso repórter Felipe Pereira, nosso brilhante setorista de Congresso Nacional, tem uma pergunta para o senhor. Eu tenho uma pergunta e tem uma... Vocês estavam falando de qual vai ser a estratégia do PL, eu falei com os líderes sócios do PL. Ele me disse hoje que eles vão dar all-in. Ele disse que vai apresentar um destaque com aquele texto que veio parecido com o que saiu há um mês, entre 2019 e até 2023, anular todos os fatos. Então, ele quer tentar votar isso antes de votar o texto do Paulinho. Para tentar, se ele conseguir aprovar, ele derruba o texto do Paulinho, vai o texto do que ele chama de anistia ampla, geral e restrita. Mas minha pergunta para o deputado é a seguinte: deputado, hoje saiu a pesquisa ontem, quem não quer anistia subiu de 41% para 47%. O governo Lula também, a aprovação e a curva de desaprovação quase empataram, e nos cenários ele está 12 pontos percentuais à frente de Tarcísio, ele ganha de Michele e de Eduardo. No começo do ano, vocês estavam reclamando de preço de café, tinha pacote nem café, tinha uma estratégia ampla, e vocês voltaram toda a estratégia para anistia. Os atos começaram a ter cada vez menos gente. Foi a estratégia política correta focar na anistia e não focar em soluções para o país? Parece que a pesquisa mostra que não. Qual que é a sua avaliação? Vamos lá, vamos em partes. Primeiro ponto, as pesquisas eu coloco elas em xeque, até mesmo porque se o Lula está com essa força toda, por que não deixar Bolsonaro competir? Porque Bolsonaro não está inelegível pelo golpe, ele está inelegível por uma reunião com embaixadores. Então, se ele está tão derrotado assim, se o bolsonarismo está tão fraco, né, por que a esquerda não consegue colocar mais pessoas do que a direita, que na visão aí de muitos está desgastada? Né? A gente colocou aí, pelos números, né, tinha mais de 2.000 pessoas ali numa terça-feira, 4 horas da tarde. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito fácil a gente chegar e falar assim, a anistia não é prioridade para o país. Tá, fala isso para a filha, né, do Clezão, que não tem o seu pai, fala isso para a filha da Débora, né, que tomou uma condenação de 17 anos por ter escrito, né, na estátua com batom perdeu o mané. Fala isso, né, para a Norda, que é mãe, né, do João, e o seu pai foi condenado a 17 anos por furtar a bola que o Neymar deu de presente para o Congresso. Então, peraí. A gente está realmente numa discussão que existe a vida das pessoas, coisa que a esquerda sempre falou, né? A justiça tem pressa, precisamos olhar para os direitos humanos. Agora, se está de verde e amarelo, não é humano mais? Se tá se é direitista ou se apoia o Bolsonaro, nem ser humano é? Peraí, você tem uma idosa de 71 anos que foi retirada da prisão domiciliar dela porque ela foi à fisioterapia. Enquanto isso, o mesmo Moraes que fez isso deu possibilidade do personal trainer do Chiquinho, né, do Brazão, que é um suposto cara que matou a Marielle, de poder visitá-lo. Então, peraí, não é que eu tô doido para poder bater no Lula economicamente, tô doido. Mas quando eu encontro essas famílias, poxa,
Poderia ser a minha família, poderia ser qualquer outro familiar. Eles são brasileiros também, mas deixa eu emendar uma questão na pergunta do Felipe Pereira. O senhor acha que Eduardo Bolsonaro adotou a melhor estratégia quando foi pedir a Donald Trump para adotar sanções contra o Brasil? Ele não acabou dando fôlego para o presidente Lula adotar, entrar com um discurso de soberania, resgatar a bandeira verde e amarela? Ele não acabou dando fôlego para a esquerda e dando um tiro no pé da direita? Eu não sou avalista de ação alheia, principalmente quando se diz respeito a pessoas que são nossos aliados. Eu acho que toda tentativa de expor e denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil para os Estados Unidos é válida. Ele, como um cidadão brasileiro, pode fazer isso. E, pelo contrário, que eles estão pintando, né, que ele está ferindo a soberania do nosso país. Para mim, ferir a soberania do nosso país é mandar um avião da FAB lá e resgatar a ex-primeira-dama do Peru corrupta. É você pedir para a Cristina Kirchner ser livre, né, enquanto ela foi condenada lá na Argentina, como o Lula fez. Como você ter o Foro de São Paulo, né, que é uma organização fora, né, estrangeira, e que interfere nos países, inclusive aqui no Brasil. Então, para mim, toda atitude para poder expor o que está acontecendo aqui no país, para mim, ela é válida. Eu torço muito para que todas essas pressões, como a Magnitsky, como outras pressões que têm sido colocadas aí na mesa, elas surtam efeito. E caso não surta efeito, aí é um outro dia. Aí eu não consigo dizer o que de fato nós vamos fazer, porque obviamente... Só para eu finalizar, só para eu finalizar. Claro. E aí as consequências que possam acontecer disso não, digamos assim, dar um efeito que nós esperávamos. Obviamente nós estamos aqui no Brasil, eu sou deputado, tenho toda uma oposição, com certeza a gente não sei qual será o nosso futuro, né? Se já está difícil agora com a perseguição, imagina se isso não surtir efeito lá na frente. Mas enfim, o Eduardo tem toda a condição de fazer o que quiser lá fora. Graças. O deputado, no cenário atual, o ex-presidente Jair Bolsonaro está condenado à prisão e está inelegível. Quem é o nome mais competitivo da direita para derrotar o Lula no ano que vem? Bolsonaro. Porque ele é inelegível, deputado. Não, tudo bem, eu vou te dar a próxima resposta que vocês querem. Mas antes de dar a resposta... Não, a gente quer saber a sua avaliação. A gente quer saber a sua avaliação. A curiosidade, eu sei, eu vou fazer por partes. A primeira parte obviamente, por que a gente defende isso, tá? Porque o Lula foi candidato à presidência até os 47 minutos do segundo tempo, né? O Lula estava preso e virou presidente do Brasil, né? Então, parece que o brasileiro gosta do ex-presidiário. Então, a chance do Bolsonaro virar presidente aumentou. E então, tudo pode mudar, né? O TSE pode ter uma mudança. Enfim, para mim é uma segunda batalha. Primeiro agora é a anistia. Mas antes de mergulharmos em mais momentos quentes, eu te peço, deixa seu like para mostrar que você quer mais conteúdo como este. E clica no botão de inscrever-se para não perder as próximas análises do Radar Vanguard. E depois a elegibilidade, que diz respeito ao TSE. Agora, se você vai falar comigo, Nicolas, quem hoje é o candidato que possa competir com o Lula, que aparece bem nas pesquisas? O que aparece nas pesquisas sempre está alguns nomes aí, que é o Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, enfim, que é um aliado, tem feito um bom governo de São Paulo, por mais que eu acredito que o trabalho que ele tem feito em São Paulo e, digamos assim, uma reeleição garantida para poder ir competir, né, contra o Lula, que é algo que, enfim, é uma incerteza, é um risco muito alto. O segundo nome que aparece também, Michele Bolsonaro, que obviamente carrega, né, o sobrenome Bolsonaro, é a esposa do presidente e tem um carisma gigantesco, né, não somente entre os cristãos, mas também entre as mulheres. E tem o Ratinho Júnior também, que aparece aí em diversas pesquisas. E os demais outros nomes, eu só digo o seguinte: a direita, ela tem, digamos assim, ela tem obviamente uma gratidão, ela tem uma admiração e um sentimento de impunidade, digamos assim, impunidade não, um sentimento de injustiça muito grande, né, com o presidente Bolsonaro. Então, esse sentimento, talvez, que as pessoas acham, não, o Bolsonaro por estar preso, enfim, o filho está longe, a força dele está se acabando. Não duvidem da força de Jair Bolsonaro. Ele literalmente está preso sem poder falar, sem ter entrevista, e a esquerda não para de falar no nome dele. Já são 3 anos de governo Lula e tudo que eu escuto no plenário da esquerda é Bolsonaro. Então não duvidem da capacidade desse cara.
Deus gosta dele. Assim, é um negócio inacreditável. Então, para mim, tudo pode mudar. Mas, se caso não conseguir isso, obviamente ele vai decidir esse nome. E o nome que surge aí, de fato, são esses 3. Tem também o Eduardo Bolsonaro, que se coloca também à disposição, ele deu uma entrevista recentemente falando isso. E, enfim, realmente tá tudo muito aberto. Não sou eu que vou dar chute aqui de quem vai ser. No final, o que ficou claro é que a entrevista foi um termômetro da polarização. De um lado, a artilharia pesada da oposição. Do outro, uma bancada jornalística atenta e disposta a intervir nas alegações mais explosivas. E aí, qual sua opinião? O deputado foi longe demais? Deixe seu comentário, não esquece do like e de se inscrever. Até a próxima no Radar Vanguard.